Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Boa noite para você que está assistindo, paz seja convosco. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 121. Salmos 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por essa reunião, obrigado por este momento. Peço que o Senhor esteja com cada um de nós aqui. Abençoa também aquele que estará em casa assistindo. E que em nome de Jesus nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós venhamos sempre lembrar que diante de todas as dificuldades, nós podemos olhar para Ti, olhar para cima e saber que o Senhor está conosco. E o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Vamos engrandecer o nome de Deus porque Ele é bom e Ele é poderoso. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar, diga: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declare o quanto Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Durante muito tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Declare: tua bondade me seguirá, Senhor.
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia. Seja grato a Ele. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou lhe oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou lhe oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Hoje eu vou fazer, declare isso, uma aliança com meu Deus. Vou lhe oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Diga isso pra ele. Eu quero te obedecer, te obedecer, Senhor, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Que nós sejamos fiel até o fim com Ele. Aleluia.
Glória a Deus. Boa noite, homens e mulheres de negócio. Paz esteja com todos, amém? Boa noite você que está conosco online. Que a paz esteja com todos, em nome de Jesus. Pessoal, primeiro eu quero agradecer vocês que estão aqui, você que está nos assistindo. Muito obrigado. Está para vir um tempo de crescimento na nossa vida, na sua vida. Eu espero que você se qualifique para você ganhar aquilo que de fato Deus tem para você. Amém? Pessoal da música, por enquanto, fica à vontade. Muito obrigado. Deus abençoe. Pessoal, se assente, fique à vontade. Você que está em casa, pega uma xicrinha de café, se assente aí que tem muita coisa para vir aí. Amém? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos em uma série chamada Mentalidade que Proporciona Crescimento. Tá? Hoje é o terceiro vídeo, é a terceira parte dessa série, e eu quero nesse momento fazer uma revisão daquilo que a gente já conversou sobre essa série. Essa mentalidade que proporciona crescimento, de fato, nós temos que estar trabalhando na nossa mudança de mentalidade. Deus tem coisas grandes para nós. Tem muita gente que já era para estar ali na frente, ainda está onde está, porque de fato a mentalidade não foi transformada. Tem algumas crenças antigas, tem alguns medos, tem algumas coisas que ainda travam essa pessoa na onde que ela está. Mas se você quer viver o que Deus tem para você, antes de qualquer coisa, tem que ter mudança de mentalidade. Amém? Vamos orar antes de qualquer coisa? Pai, obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia estarmos aqui reunidos. Mais um dia estarmos aqui, Deus, disposto para aprender um pouco mais. Fala conosco, Deus, na noite de hoje. Nos ensine e nos capacite, Deus, para de fato viver o novo do que o Senhor tem para nós. Queremos de fato, Deus, ir com a nossa empresa adiante. Queremos avançar, queremos crescer. E eu peço a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Peço a bênção do Senhor sobre a nossa empresa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, só para a gente fazer uma revisão do que a gente já conversou. Você que não assistiu os 2 últimos vídeos, está disponível no canal da nossa igreja, Pastor Marcão, Pombo. Procura lá, vai ter os 2 vídeos anteriores que está dentro da série Mentalidade que Proporciona Crescimento. Então vamos lá. No primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos sobre 2 pontos. Antigas crenças e medo. Foi isso que a gente conversou a primeira vez. Antigas crenças, de fato, aquilo que nos trava, aquilo que a gente aprendeu com nossos familiares, ou aprendeu com alguma pessoa próxima da gente, ou algum trauma que aconteceu com a nossa vida e tal. São situações que têm nos travado. De fato, antigas crenças que, de fato, acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento. E também o medo, que nos faz parar e desistir, muitas das vezes, daquilo que Deus tem para nós. Ou também ele nos faz encorajar, né? Nós que decidimos o que vamos deixar o medo fazer na nossa vida, certo? E no segundo vídeo, a gente falou sobre falta de planejamento. Falamos também sobre misturar finanças pessoais e empresariais. Falamos sobre centralizar tudo no dono. Falamos em não investir em relacionamento. Falamos em não acompanhar o mercado. E falamos em vender sem estratégia. Tudo isso são situações que a gente tem que tomar cuidado. Desde quando a gente não faz um planejamento, de fato, nada flui. Você vai viver um dia após o outro, simplesmente empurrando com a barriga sem saber o que vai acontecer. Misturar sua finança pessoal com empresarial. Pior coisa que tem. São situações que você não sabe para onde está indo seu dinheiro. A hora que você acha que está ganhando dinheiro, na verdade você está consumindo mais do que deveria. O dono da empresa também tem que ter seu salário, certo? Centralizar tudo no dono, tudo depende do dono, tudo depende da aprovação do dono. Isso é um risco. Se o dono acaba ficando doente, não vai para a empresa ou acaba tendo que fazer uma viagem, praticamente a empresa para. Ou o cara dentro da viagem está tendo que trabalhar, não curte nada da viagem. Isso aí é um problema grandioso. Não investir em relacionamento, network, é uma situação muito importante para qualquer pessoa que tem empresa. O pessoal que faz o network, tem uma frase que o pessoal usa muito, que é assim: você não precisa ter dinheiro, você precisa ter amigos que tenham. Muita coisa acontece quando você tem amigos que tenham. É ou não é só assim? Muita coisa acontece quando você tem amigo que tem dinheiro.
Não acompanhar o mercado. O mercado muda. Constantemente ele está mudando. Quem pensa que assim tá bom, de fato a pessoa está ficando para trás. Por mais que a pessoa ache que está parado, na verdade não está parado, ela está ficando para trás. Porque o mercado está avançando. Tecnologias novas, novos concorrentes, os clientes estão cada dia mais exigentes e assim vai. E vender sem estratégia. A pessoa não tem estratégia nenhuma de venda. Simplesmente aprendeu a vender de uma certa forma e fixa isso aí até o fim. Até hoje funcionou, mas funcionou para estar onde você está. Mas tem estratégia para alavancar, para avançar, para impulsionar suas vendas. Então esse foi o que a gente conversou nos 2 vídeos anteriores. Então você que gostaria de saber melhor sobre os assuntos, assista os 2 vídeos, tá? E você vai ficar por dentro dessa situação. E hoje vamos falar sobre 3 pontos. Hoje nós vamos conversar sobre escolhas e consequência, é o primeiro ponto. Vamos falar segundo, acreditar em todos menos em você. E terceiro, ficar esperando a aprovação de pessoas próximas. Vamos lá. O primeiro ponto, escolhas e consequências. A nossa vida é feita de escolhas, bem ou mal, certo ou errado, trabalhar ou não. Todo mundo escolhe. Até a sua esposa, você que escolheu. O seu marido, você que escolheu. A casa onde você mora, você que escolheu. O carro que você anda, você escolheu. Tudo foi feito escolha. Você poderia estar andando com um carro diferente, você poderia estar morando com uma casa diferente, você poderia estar muita coisa diferente. Porém, você escolheu o que você tem hoje. O único detalhe é, devemos arcar com as consequências das nossas escolhas. Certo? Não adianta falar que foi o inimigo culpado das suas decisões erradas. Tem pessoas que trabalham muito, mas não têm sucesso, pois faz do jeito errado. Essa questão, pessoal, é uma questão que, assim, eu já vi muita pessoas culpar o outro. É culpa do mercado, é culpa da IA, é culpa do meu funcionário, é culpa do meu fornecedor, é culpa do sei lá o quê, mas nunca é culpa dele. Nunca é culpa da pessoa, ela não assume de fato a responsa. Muitas pessoas querem avançar, muitas pessoas querem ter sucesso. Na verdade, eu acho que todos querem avançar e querem ter sucesso, mas poucos vão atrás. Você lembra daquela dinâmica que nós fizemos? Nós estávamos comentando ontem, eu, o Will, um pessoalzinho que estava junto lá, estava comentando uma dinâmica que eu fiz aqui, um dos primeiros eventos, um dos primeiros encontros que nós fizemos. Que eu levantei uns 100 reais, todo mundo ficou lá no fundo, levantei 100 reais. Quem gostaria de ganhar esses 100 reais? Todos levantaram a mão. E quem quer ganhar esses 100 reais? O único que saiu e saiu andando ainda. O Joe. Veio e pegou os 100 reais. Eu fiz essa dinâmica também na época dos jovens. Na época quem ganhou foi o Samuel. Essa é a diferença de quem quer e de quem de fato corre atrás de fazer. Entendeu? Então assim, querer todo mundo quer. Precisar trabalhar, todo mundo precisa. Mas tem muita gente por aí que não quer trabalhar. E não quer correr atrás do que de fato necessita. Então essa é a questão de você fazer ou não as suas escolhas. Certo? Tem um exemplo muito legal. Tivemos há pouco tempo o Congresso Estadual da Chominec, e lá teve um dos preleitores lá que falou sobre o assunto. Ele falou bem assim: tem pessoas que querem o sucesso, mas começa a optar por um caminho mais difícil. Tem caminho mais fácil. Não estou nem falando de atalho, estou falando de fato caminhos mais fáceis. Mas a pessoa começa a optar pelo caminho mais difícil, pela situação mais difícil. Vou usar o exemplo que ele usou lá. Quem aqui cozinha feijão? Já cozinhou feijão pelo menos uma vez na vida? Que tipo de panela você usa para cozinhar o feijão? Panela de pressão. Mas, se eu colocar o feijão para cozinhar numa panela normal, vai funcionar? Vai. Porém, qual é o tempo em média que eu vou gastar com uma panela normal cozinhando feijão? 1h20, 2 horas. Depende também do fogão, né? Também esse é o esquema também. Mas vai cozinhar. Vamos falar uma média de 2 horas? E na panela de pressão? 40 minutos, meia hora, depende da panela, depende do fogo. Você está entendendo que a diferença é grandiosa quando a pessoa começa a optar pela panela normal ou panela de pressão? Aí só mudou o tipo da panela. A água é a mesma, quem está fazendo é a mesma pessoa, o fogão que vai ser usado é o mesmo,
Talvez a boca do fogão que vai ser usado também é a mesma, só mudou a panela. Pelo fato de mudar a panela, o negócio avançou. O tempo reduziu muito. E a pessoa chegou onde ela queria chegar. Tem pessoas que vai chegar no sucesso daqui 10 anos. Tem pessoa que vai chegar no sucesso daqui 1 ano, daqui 2 anos. Depende do caminho que você está trilhando, as escolhas que você está fazendo. É isso que eu falo para você. Toma cuidado e veja bem o que você está escolhendo para o seu negócio hoje, o caminho que você está seguindo. Certo? Segundo ponto, acreditar em todos, menos em você. Tem muita gente que tem potencial e conhecimento enorme, mas não acredita nela mesma. Acha que já está tarde para começar um negócio, tem medo de arriscar. Fora aqueles que já trabalham de forma liberal, mas não entendeu que tem uma empresa na sua mão. Esse assunto eu estava falando com a Márcia essa semana, minha sogra. Tem gente aqui e também fora daqui que já trabalha de forma liberal. Trabalha fazendo encomenda de bolo, de doce, de comidas. Tem gente que faz alguns trabalhos artesanal, né, que envolve ela mesma executar. E a pessoa tem um negócio na mão, mas a pessoa ainda não entendeu que ela tem um negócio na mão. Esse é o X da questão. Quando ela entender e começar a trabalhar em pró ao negócio dela, a fazer de fato acontecer, a fazer de fato virar uma empresa, muita coisa vai mudar. A pessoa recebe encomenda de bolo, a pessoa recebe encomenda de doces, a pessoa recebe encomenda de comida e tal. E tem um certo lucro naquilo. Mas ela poderia estar além. Ela poderia estar além. Muita gente, por essa questão de acreditar em todos, mas não acreditar em si mesmo, fica travado. Quem aqui já ou não? Quem aqui já conhece o KFC? KFC, aquele que é famoso pelo frango e tal, um senhorzinho desenhado lá na logo e tal. O KFC é um exemplo muito legal. Alguém conhece a história do KFC aqui? Conhece? Vitor, solta o vídeo do KFC para nós, o primeiro vídeo. Vou mostrar um pouco do vídeo para vocês. Veja bem. Esse vídeo ele fala sobre, de fato, a pessoa quando começa a Aos acreditar 65 nela mesma, anos, independente do falido tempo. e sem esperança, o Coronel Sanders estava prestes a acabar com a sua... Aos 65 anos, falido e sem esperança, o Coronel Sanders estava prestes a acabar com a sua própria vida. Mas uma decisão mudou tudo. Sanders tinha passado por inúmeros fracassos ao longo da vida. Tentou ser bombeiro, vendedor e até dono de restaurante, mas nada parecia funcionar. Quando perdeu o seu negócio por causa de um desvio na estrada principal, ficou sem nada. Naquele momento de desespero, Sanders decidiu tentar mais uma vez. Pegou na sua receita de frango e começou a bater de porta em porta, oferecendo-a a restaurantes. Ele foi rejeitado mais de 1000 vezes. Mas ele não desistiu. Um restaurante aceitou e a sua receita tornou-se um sucesso. Aos poucos nasceu o KFC. Aos 88 anos, Sanders vendeu a empresa por $2 milhões, uma fortuna para a época. O Coronel Sanders provou que, mesmo no fundo do poço, há sempre uma forma de recomeçar. Não importa a tua idade ou os teus fracassos, o que importa é não desistir. Entendeu? Essa é a questão. Você começar, de fato, a acreditar em você mesmo. Essa é a questão de não achar que é tarde. Nunca é tarde. Tem até uma música que acho que é a Aline Barros que canta. Nunca é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar no olhar de uma criança. Ó, isso assim, só não vou cantar, que senão você vai querer contratar eu para substituir a Gleiciana aqui. Brincadeira. Mas você entende que, de fato, nunca é tarde, gente. Você acha que, de fato, o cara do KFC, com 65 anos, ele estava, de fato, com todo o vigor dele para fazer o negócio acontecer? Seja bem sincero. Estava. Todo o vigor, não. Mas ele estava disposto. Ele não desistiu. Você viu quantas vezes ele foi rejeitado por quantos restaurantes? Mais de 1000 restaurantes? A pessoa recebe um não, 2 não, a pessoa trava, para. Viu? Nem sempre... Muitas vezes a pessoa recebe um não e já acha que o problema está no produto. Às vezes o problema não está no produto, está na pessoa que vende, ou do jeito que eu estou vendendo. Existe uma empresa no mercado
não sei se vocês conhecem, a Rinode é uma ótima empresa. De verdade, é uma empresa muito boa. Mas quem começou a queimar a empresa? O pessoal que trabalhava nela. O jeito que o pessoal abordava os outros, o jeito que o pessoal vendia. O problema não está na empresa. Está nos vendedores que vendiam do jeito errado. Talvez ele recebeu um treinamento errado e seguiu. E do jeito que ele recebeu errado, ensinou para o outro, que ensinou para o outro, que ensinou para o outro e virou aquela multidão fazendo o que é errado. Esse é o problema. Então o problema não está no produto. Às vezes está do jeito que você faz, do jeito que você oferece, do jeito que você vende, o canal que você procura vender. É isso. Ele procurou vender e foi rejeitado mais de 1000 vezes. Imagine. Terceiro ponto, ficar esperando a aprovação de pessoas próximas. As principais decisões, essa é uma reflexão, as principais decisões, as decisões mais importantes da sua vida serão solitárias. Você vai ter que decidir sozinho se faz ou não faz, se aceita ou se não aceita, se vai ou se para. É você que vai decidir. Não é ninguém vai falar por você nesse momento. Por isso que a decisão, de fato, as principais, vai ser solitária. No momento lá do sim, Joe, do casamento, alguém decidiu por você? Foi você que falou sim. Não tinha outra pessoa. Então, isso foi uma decisão muito importante. Casamento não é 2, não é 3, não é 4, não é 10. É uma única vez. É assim que funciona. Você entende? Então, assim, decisões, as principais, não falo todas, mas as principais, serão solitárias. Vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Se eu fosse ouvir as pessoas próximas de mim, de verdade, gente, eu não estaria onde eu estou hoje. Não, eu sou uma pessoa assim que evito o máximo de querer ficar me mostrando, me aparecendo ou me achando. Outras pessoas no meu lugar fariam muito diferente de mim, de verdade. De verdade. Mas eu sou uma pessoa que sou bem reservado sobre isso aí. Eu não fico querendo ficar falando de valor, eu não fico querendo ficar mostrando o que eu tenho, o que eu vou fazer. Mas, viu, tem gente por aí que tem muito menos e mostra muito mais e às vezes muito daquilo é mentira. Entendeu? Mas quando eu fui comprar minha primeira moto, falaram pra mim, mas como você vai comprar a moto? É loucura. Você vai ter dinheiro para pagar a parcela da moto? Falei, eu tô com a minha habilitação, eu trabalho, tenho dinheiro suficiente para pagar minha moto. Dá para mim pôr combustível, dá para mim fazer manutenção. Então eu tenho condição de comprar minha moto. Comprei. Mas se eu fosse ouvir algumas pessoas próximas, inclusive família, eu não teria comprado a moto. E quando eu fui comprar um apartamento, então? Deus do céu. Foi uma situação muito complicada. Apartamento, casa, independente que seja, moradia, é um dos principais sonhos de qualquer um a ter. É um dos principais. E tem muita gente que não tem, de fato, pelo medo de conseguir ou não pagar, de conseguir ou não fazer, de conseguir ou não financiar. Às vezes a pessoa está com uma restrição no nome, sabe o que é? Uma conta de luz atrasada, uma conta de água que talvez não pagou aquela e pagou a outra e ficou aquela para trás. É só dar um pulinho no cartório e dar uma olhada. Às vezes é só isso que está travando. Muita gente fica com medo de pagar a parcelinha. Hoje não está, de fato não está fácil. Nunca foi fácil você ter a sua própria casa, seu carro. Nunca foi fácil. Mas lá atrás, quando eu tive a oportunidade, inclusive eu comprei meu apartamento em um formato assim, muito inusitado, vamos dizer assim. Eu fui dar uma carona pro meu cunhado para ele ir visitar um decorado e ir conversar com o corretor. Por fim, eu fui lá e passei minha ficha, Celcinho. Tenta, viu? Vamos, faz a ficha sua e se aprovar. E se? Sabe aquele negócio que o pessoal fica duvidando? Duvido que você faça isso. Por fim, a minha ficha foi aprovada, a do meu cunhado não. E como foi aprovada, falei, e aí? O que a gente faz? Na época eu já namorava com a Gleiciane. E aí? Compra, não compra? Faz, não faz? Fiz. Mas sabe aquela pressão de pessoa, mas Tom, você vai conseguir pagar isso aí? Como que você vai fazer isso aí?
Você trabalha de uma forma informal, você não é registrado, você trabalha por conta, e como que você vai fazer? Gente, ser empresário ou trabalhar de forma autônoma é arriscar. Você tem que arriscar. Ninguém vai arriscar por você. Você que tem que decidir se faz ou não faz. Se eu fosse ouvir as pessoas à minha volta, eu não estaria com o meu apartamento, não estaria com a minha moto, não estaria com o meu carro. Você está entendendo? São decisões que você vai decidir sozinho. Porém, não dá para você ficar esperando a aprovação dos outros. Se você esperar a aprovação, sinto muito, você vai passar fome. Você não vai ter a condição de chegar aonde você quer chegar. Se eu fosse depender dos meus amigos, da minha família, dos meus chegados, para contratar o meu serviço, de verdade, eu não estaria onde eu estou hoje. Você pode conversar com qualquer um que trabalha por conta. Quem são os principais clientes da pessoa? É a pessoa que ela apareceu. Entenda, apareceu no sentido figurado. Mas não é a pessoa que estava no dia a dia dela. É uma pessoa que, através de outra pessoa, foi indicada. Uma pessoa que, através de um outro serviço que você fez, ela chegou. E ela é uma das principais da sua carteira de cliente. O Tony tem clientes fixos e contrata o serviço dele mês a mês, às vezes até por cada 15 dias. Ou pessoas que têm imóvel que, quando o inquilino sai, já contrata para reformar. O pessoal lá da contabilidade tem os clientes fixos. Então, assim, se for pensar mesmo nesse pessoal que mantém a empresa, não é as pessoas que estão próximas. Então, eu falo para vocês, não espere a aprovação de família, de pessoas que estão próximas a você, dos seus amigos, mas de fato, aguarde a aprovação de Deus. Você tem que, de fato, depender de Deus. É Ele quem pode, de fato, aprovar ou não. Aí sim, você tem que dar moral. Mas a pessoa que está próxima de você, muitas das vezes a inveja trava. A pessoa faz com que você fique travado pela inveja dela. Ah, imagine, você vai fazer isso aí? Para, você, Will? Quê? Você está entendendo? Então são situações que as pessoas impedem a gente. Por isso, não dependa da aprovação de ninguém. Quando eu fui casar, por exemplo, meu Deus do céu, gastar tudo isso em um casamento, você tá doido. Você não pega esse dinheiro e vai viajar. Você lembra, Glicene? Muita gente falando isso. Não gasta em casamento não. Vai viajar. Pega seu dinheiro, faz um cruzeiro, sei lá, vai para fora. E dava, de fato. Gastamos um valor alto. E eu considero alto com o casamento. Não sei nem quanto tá hoje, Joe. Você que é um dos mais recentes casados aí. Mas na época eu gastei uma média de 40 para 45. 32 mil. É alto, é alto. É muito dinheiro para um único dia. É muito dinheiro para 5 horas de festa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, gente, é sonho, não é? É sonho ou não é fazer a festa? É sonho ou não é fazer a festa? É sonho ou não é, de fato, ter um casamento de acordo? Igual a festa de criança. O Celcinho tá aí com a Antonella, indo pro 3º ano já. Nós lá com a Radassa, Deus do céu. Dezembro tá chegando, Celcinho. Aniversário da Radassa é em dezembro. É, Will. Então, é isso. Precificação. Teve uma situação que eu passei na empresa, logo quando eu comecei a ter oportunidades um pouco maior na empresa. Eu sempre trabalhei por conta, sempre passei nossos orçamentos, sempre foi eu que passei os nossos preços, nunca dependi de ninguém. Eu acompanhava o mercado. Porém, quando eu recebi algumas propostas um pouco maiores, na quantidade de serviço um pouco maiores, os preços mudam. Uma coisa é você fazer 100 metros daquilo, outra coisa é você fazer 1000 metros. O pessoal pede desconto. Então você tem que saber até onde dá para você fazer. Porque você vai ganhar mais. Às vezes, assim, você não vai gastar 10 vezes o tempo que você gastaria em 100 metros. Às vezes você vai gastar o dobro somente. Então, assim, dependendo como for, dá para você fazer um valor menor. Então eu fui consultar um rapaz que eu trabalhei para ele uma época. Conversando com ele, falei, fulano, tô com uma obra assim, assim, assado, tantos metros disso, tanto metro daquilo. Viu, qual que é o preço do mercado que está hoje? Ele falou, Tom, posso ser bem sincero? Preço é muito relativo. Você tem que ver o que você acha que para você está bom. Se você for seguir mercado, talvez você nem vai conseguir fechar o serviço. Mas quer que eu fale para você? Ele falando para mim. Nem entre nisso. Viu? Fica do jeito que você tá.
fazendo serviços menores, obras menores, fazendo um serviço assim mais tranquilo, você e mais um, você e mais dois, você vai ficar muito melhor. Quando você começa a crescer, é dor de cabeça, é um monte de concorrente, é preço que você tem que disputar, jogando o preço lá embaixo. Gente, de verdade, vocês acham que eu dei orelha para ele ou não? Se eu tivesse dado orelha para ele, a gente não estaria onde a gente está. Eu estaria lá atrás, eu estaria trabalhando, estaria com um carro, estaria com a moto, tranquilo. Mas é uma situação que eu não estaria além. Eu não estaria, de fato, realizando sonhos que a gente tem. Certo? Então a situação assim, ó, isso aqui é da minha história. Da minha história. Mas quantas pessoas por aí não viveu o mesmo? Quantas pessoas no dia a dia está vivendo o mesmo? Dependendo de aprovação, mas vou ou não vou? O que você acha? Quando você coloca para a pessoa o que ela acha, gente, você está dependendo de fato 100% da aprovação dela. E se ela falar não, você vai parar? E se ela falar sim também e for um BOzão, você vai fazer? Por que você não pede opinião para ela para pular ou não da ponte? É isso. Nós, como empresário, nós fomos levantados por Deus para abençoar de forma diferente as pessoas. Fomos chamados para empregar e levar mantimento na mesa de muitas famílias. Quando você é empresário, você não emprega somente você. Você muitas vezes emprega você, a sua esposa, você emprega às vezes alguns amigos, você emprega pessoas que de fato estão ali para te ajudar. E não pense que você é o rei do negócio. Mas Deus está te usando para abençoar outra pessoa. Deus está abençoando você para você abençoar outras pessoas. Não é para você parar a bênção em você mesmo. É igual ganhar almas. Um dia alguém falou de Jesus para você, não falou, Joe? Porém, hoje você fala de Jesus para outras pessoas. Outras pessoas que você já ganhou também fala de Jesus para outras pessoas. E assim segue. Então, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Assim segue. E o que você está esperando para fazer o que Deus tem para você? Por que você está negando de fato o que Deus tem para você? Você quer de fato ficar onde você está? Ou você quer avançar? Gente, é um ano de avanço. É um ano de avanço. É um ano que Deus tem muita coisa para nós. E tem muita coisa boa chegando. Tem algumas mudanças. Vocês na contabilidade já estão sabendo das reformas trabalhistas que vai ter e tal. Lá no treinamento a gente ouviu isso também. Por isso que é legal ter uma contabilidade do seu lado. Você não fica na mão. A reforma trabalhista, tem alguns casos, o pessoal tá ficando de cabelo em pé, só assim. Reforma tributária, perdão. Tem muita gente ficando de cabelo em pé. Mas tem gente que tá tranquilo. Tem gente que vai melhorar as coisas. Tem gente que vai piorar. De uma forma administrativa, vai reduzir alguns impostos que vai juntar uns outros. E é isso a pegada, né? De uma forma resumida, né? Vai pegar alguns e juntar e tal. Enfim, você que está por fora, começa a se informar sobre reforma tributária. Falei reforma trabalhista, perdão, viu, gente? Por isso que é bom ter contadores aqui do nosso lado. Viu? Então é isso. Vamos para o primeiro vídeo, Vitor. Essa questão de você não ficar esperando a aprovação de ninguém. Tem 2 vídeos para a gente passar. Vou passar o primeiro. Durante muito tempo na minha vida, eu achava que eu não seria capaz de fazer o que faço hoje. Mas um dia eu entendi que os padrões de Deus são diferentes. E é isso que você tem que entender. Você quer ser aprovado por quem? Você quer receber aplauso de quem? Você quer ser notado por quem? Talvez você não caiba nos padrões de muita gente. Mas quando você entende que você serve o Deus do Jacó, você não precisa puxar o saco de ninguém. Você não precisa fazer média com ninguém. Você não precisa bajular ninguém. Seja você. Deus te ama. E Ele vai usar você. Entendeu? É por aí que segue. Deus vai te usar. Deus tem muita coisa para você. Mas você não tem que ficar dependendo de ninguém. Acredite em você. Acredite no seu trabalho. Peça para que Deus possa te capacitar a cada dia mais. Deus tem muito para vocês, gente. O problema é que vocês, muitas das vezes, não acreditam em você mesmo. Você, muitas das vezes, fica dependendo de pessoas para aprovar o seu negócio. Passe o próximo vídeo, Vitor.
Aos 65 anos, falido e sem esperança, Mas essa é a parada. Enquanto você depender da aprovação dos outros, você não vai viver o que Deus tem para você. Enquanto você for paralisado pelo que dizem ao teu respeito, você não vai viver. Sabe qual que é uma loucura? Tem gente que está vivendo o que Deus tem, ele está voando alto e de repente uma palavra chega e ele diz: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Todo mundo é assim, lindo, a vida é assim, infelizmente. E eu vou te dar uma dica: prego que se destaca é martelado. Ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos. Então aprenda logo, meu lindo. O dia que Deus fazer algo poderoso através de você, vão se levantar inimigos de todos os lados, vão tentar tirar o mérito, vão tentar roubar a alegria do seu coração, mas você não vai deixar, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que liberou a palavra sobre você do que aqueles que tentam roubar de você um sonho que ele colocou dentro de você. Você é um improvável mesmo. Você não era para dar certo mesmo, era para dar tudo errado na tua vida, mas e agora? Deus chegou na história, acabou, não tem mais o que fazer. Deus vai fazer algo poderoso através da tua história. Agora é com vocês. Você decide o que você quer para você. Muda a mentalidade. Pastor Toninho está com uma frase. Ou aumenta o esforço ou diminui o sonho. Quer ter um sonho maior? Aumenta o esforço. Quer ter um sonho menor? Diminui o esforço. Então, ou aumenta o esforço, ou diminui o seu sonho. Fica com essa frase. Essa frase você que vai definir. Você quer para sua vida, para sua família e para os seus negócios. Em Eclesiastes 11:4, projeta para nós, por favor. Eclesiastes 11:4 diz o seguinte: quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observar a passagem das nuvens, nada colherá. Gente, não fica olhando as dificuldades do dia a dia, não. Não fica olhando de fato aquilo que muitas pessoas erraram, ou até você errou lá atrás. Olhe para Deus. Deus tem coisas novas para você. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês. Mude a sua mentalidade, para que Deus possa entregar para você. Aqui na nossa igreja já foi liberada que tem respostas que estão esperando somente a sua, vamos dizer assim, a sua qualificação para receber. Tem bênção liberada para você, Will. Tem bênção liberada para você, Tony. Tem bênção liberada para você que está em casa. Porém, você tem que estar qualificado para receber. Pastor Robert Dudu, um dos últimos treinamentos que ele fez aqui, o penúltimo treinamento que ele fez aqui, ele falou o seguinte, ele usou alguns exemplos sobre Monte Everest e tal. Você estando no pé do Monte Everest é uma coisa, é uma certa temperatura. Dependendo da sua roupa que você tá, você atende, você fica com ela de boa. Mas para você começar a subir, com a roupa que você tá, você não vai aguentar o frio lá em cima. Para você subir, é outra pegada de roupa. É outra história. Então, assim, não estamos aqui falando somente de roupa, de fato. Estamos falando da sua qualificação. Você quer chegar lá em cima? Se qualifica. Esteja preparado. E ouça, de fato, o que Deus tem para você. Não fique com medo. Deus está com você. Deus te levantou. Não foi à toa que Deus colocou esse negócio na sua mão. Não foi à toa que Deus colocou você onde você está. Deus tem muita coisa para você. Amém? Vamos orar? Deus possa te abençoar e Deus possa, de fato, fazer com que você possa avançar. Amém? Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de estarmos aqui junto, Deus. Obrigado por esse momento de estarmos aqui, mais uma vez, para aprender com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo momento que o Senhor tem proposto. Nos ajude, Pai, a atender o seu chamado. Peço a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa empresa. Deus, para que nós possamos abençoar o maior número de famílias possível. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a nós, Deus, ousadia, que o Senhor dê a nós coragem, que o Senhor dê a Deus a nós condição de seguir. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe ficar travado pelo medo, pelas opiniões alheias. Deus, queremos
nos importar de fato com a aprovação do Senhor e não a aprovação dos homens. Deus, nos ajude a avançar e cumprir o seu chamado sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo, Pai. Tudo que não provém do Senhor. Repreendo o medo e repreendo, Deus, as barreiras, os impedimentos em nossas mentes. E, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor dê a nós condição de avançar. Deus, nos ajude a sermos grandes empresários, para sermos coluna de fato, Deus, no Teu reino. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Pessoal, você que estava conosco até agora online, muito obrigado. Deus te abençoe. E fique com essa palavra que Deus possa, de fato, te abençoar e abençoar a sua empresa.